novamente pela oportunidade de dividir a mesa com a Samela, conhecer a Isabela. A gente tem aqui o Carlos Magno online. E não quero tomar muito tempo dessa introdução, mas eu queria rapidamente me apresentar. Entre os muitos chapéus, meu nome é Andréia Coutinho Lobac, eu sou jornalista, eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho com o tema de justiça climática no Brasil e aqui eu estou representando como fellow do Instituto Arapiaú, e eu também sou uma das organizadoras, autoras do livro Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que é um pouco sobre isso que a gente quer dar continuidade ao debate que começou anteriormente, com uma perspectiva da desinformação, né? Quando a gente pensa nas narrativas, quando a gente pensa em defesa territorial, quando a gente pensa no que está dando visibilidade ou não à mídia em relação ao que acontece nos territórios, o que acontece na Amazônia, o que acontece na Caatinga. Então, a gente tem aqui visibilidades e também narrativas possíveis de que não estão sendo contadas. Então, em continuidade, porque para a gente pensar em instrumentos tão importantes, em acordos tão importantes como o que a gente falou anteriormente, nada como narrativas e dados de pessoas em defesa em linha de frente do território. Então, eu queria começar com a Samela. Eu queria que você se apresentasse rapidamente também e trouxesse um pouco dessa perspectiva, o que a mídia não mostra e o que está acontecendo na sua perspectiva da defesa da justiça climática em um Brasil em que reinam as injustiças climáticas e socioambientais sob perspectiva de gênero, de raça, de idade e todas as interseccionalidades possíveis. Obrigada, Andréia. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Samela, Sam Sateré Maué. Eu sou de Manaus, Amazonas, região norte do Brasil, bioma Amazônia. Faço parte da articulação dos povos indígenas do Brasil como coordenadora de comunicação e da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade Amiga. Também na parte da comunicação, sou jovem ativista e comunicadora indígena e bióloga. Também estou como fellow do Instituto Arapiaú e membro de uma concertação pela Amazônia. Ufa! Estive aqui de manhã falando um pouco sobre justiça, sobre racismo ambiental e justiça climática, e aí trazendo um pouco desse panorama da visibilidade, né? Nós, enquanto juventude indígena, nós agora estamos protagonizando um papel importantíssimo, que é a comunicação indígena. A nossa narrativa pela nossa visão, a nossa narrativa pela nossa cultura, língua e identidade. O que a grande mídia não mostra? O que nós mostramos, do chão do território para o chão do mundo. E é muito importante quando a gente fala sobre o racismo ambiental pela nossa perspectiva, porque é o que realmente acontece nos territórios. A gente não vai ver tudo o que acontece dentro dos territórios, a violência, o desmatamento, as queimadas, a caça à pesca ilegal, o tráfico humano, o tráfico de animais, o tráfico de drogas, nas grandes mídias nacionais. A gente não vai ver a nossa narrativa sendo interpretada da forma qual ela é no Jornal Nacional, não vai ver no Jornal Hoje, a gente não vai ver isso. E é por isso que a gente traz essa narrativa do nosso ponto de vista. Por muito tempo, muitas pessoas já falaram por nós. Por muito tempo, os antropólogos falaram o que a gente comia, o que a gente vestia, onde a gente vestia, quem nós éramos. E essa é a narrativa principal que o Brasil tem. A visão que ele tem sobre o indígena é uma visão que o colonizador criou na mente deles. E aí nós estamos aqui ocupando as mídias sociais, a internet, o Instagram, todas as mídias sociais, como essa ferramenta mesmo de luta e resistência para dar visibilidade ao que acontece nos territórios. Existe um relatório de violência nos territórios que foi feito por uma organização apoiadora do movimento indígena, em que, nos anos de 2018 a 2021, cerca de 700 lideranças indígenas foram assassinadas por conflitos dentro dos territórios indígenas, por grileiros, garimpeiros, madeireiros, desmatamento e queimadas dentro dos territórios. Isso são as perdas, né? Foi o que eu ouvi aqui de manhã. Isso são as perdas. São as perdas que não são contadas. É as perdas das nossas vidas, dos nossos povos, dos nossos territórios, dos nossos encantados, dos nossos guerreiros que viraram encantados. Isso é irreparável. Isso é imensurável. Desde a invasão, nós viemos sendo assassinados, né? E os danos? E os danos são coisas que acontecem ainda nos nossos territórios e que às vezes podem reparar, às vezes não. Desmatamento é dano, enchentes são danos, coisas que acontecem nos nossos territórios que nós sofremos de fato os impactos desse racismo ambiental. Também levando em consideração o pacto de como a gente pode alcançar essa justiça climática com mais participação indígena, mais participação ribeirinha, quilombola, nos espaços de
pelo menos de construção, porque nos espaços de tomada de decisão é uma construção que a gente está fazendo aqui, né? Inclusive, essa mesa, e nós estamos falando nesse painel, faz parte dessa construção. E aí a gente também sofre umas questões, a questão do genocídio legislado, que vai para além do físico. É um genocídio que acontece no Congresso Nacional, um genocídio que acontece no Senado, é um genocídio que acontece na política do Brasil. Quando os parlamentares eles assinam com a caneta a morte dos nossos povos, quando eles aprovam o marco temporal, quando eles aprovam exploração de territórios indígenas, quando eles aprovam mineração em territórios indígenas, quando eles aprovam desmatamento, porque dentro do Congresso Nacional, quem aqui sabe, é um espaço que majoritariamente é ocupado pela bancada da Bíblia, do boi e da bala. E essas pessoas assinam todos os dias a morte dos nossos corpos, a morte dos nossos povos e a morte dos nossos territórios. E a gente está aqui para falar isso, porque não tem como a gente falar em preservação, desmatamento zero, em combustíveis fósseis, em COP, em meio ambiente, se não falar em política. Porque a gente é político, o nosso corpo é político e a nossa fala tem que ser uma fala política e a gente tem que ser político em todos os cantos. E aí, por isso a gente traz, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil traz o Manifesto dos Povos Indígenas do Brasil, onde a gente decreta emergência indígena. Porque, para além da emergência climática, que abrange todo o chapéu da emergência, o emergência... Because beyond climate emergency, we have an indigenous emergency, because in indigenous territory, not only in the Amazon, but in all the Brazilian biomes, there is the indigenous genocide. And all biomes are important. And we need to take all that into consideration in the... Basicamente é isso. Bom, muito obrigada pelo recado, que é muito importante. E aqui, puxando a tua fala sobre informação, eu estou aqui com o chapéu hoje de uma iniciativa chamada Amazônia Vox, que foi lançada pelo Instituto Bem da Amazônia e também pela Rede Amazônidas pelo Clima. Todas essas iniciativas e esforços que partem do pressuposto de que a gente precisa dar voz a quem está ocupando o território da Amazônia e a quem está produzindo e é de fato da Amazônia. E aqui o objetivo não é ser sommelier de pertencimento, mas é de dar voz para todo mundo que trabalha na Amazônia há muito tempo, que realmente está lá e não está aproveitando a onda do falar da Amazônia é bom agora. Quando tudo era mato, e que ainda era mato, de fato, tinha muita gente na Amazônia trabalhando e ocupando. E essas pessoas precisam ter o espaço para continuar falando. Então, muito aqui na conversa sobre desinformação, ou como a gente dá voz para as pessoas que estão, de fato, na Amazônia, foi assim que a gente pensou a iniciativa Amazônia Vox, que nada mais é do que um banco de registros, tanto de fontes para jornalistas, e aí todos que estão na Amazônia ou que estão trabalhando de fato pela Amazônia estão convidados a se registrar, para que sirva como fonte para buscas de jornalistas. Os jornalistas, gente, não estão escolhendo outras fontes só porque eles são desleixados ou porque eles são desleixados. Mas é difícil, de fato, achar fontes que têm credibilidade. Então, a nossa ideia é organizar num único local acessível fontes para que os jornalistas acessem e consigam contactar para dar, de fato, voz às pessoas da Amazônia e a quem está ocupando o território. E, além disso, o nosso objetivo é também que os próprios profissionais de comunicação, e aí eu não estou falando só do jornalista, eu estou falando do fotógrafo, do tradutor, de toda a rede de possíveis serviços que vão formar a linha de comunicação. Porque essas pessoas também precisam ser contratadas, essas pessoas também precisam ser formadas. Então, precisa necessariamente vir um grande fotógrafo do Sudeste para para dar uma notícia da Amazônia, ou a gente tem fotógrafos que conhecem como andar na floresta, que conhecem os agentes e as pessoas que ocupam a floresta para dar essa notícia.
Então, acho que aqui é um esforço muito grande da gente linkar essa rede. É óbvio que os jornalistas, a grande mídia e quem está no Sudeste tem toda a credibilidade e deve continuar dando essa notícia. Eu não estou falando de bairrismo aqui, mas eu estou falando de um link onde as pessoas que estão no território, e nesse múltiplo território, eu estou falando aqui de quem é do Pará, mas o Pará não é a mesma coisa que o Amazonas, que não é a mesma coisa que o Acre, que não é a mesma coisa que o Amapá. Então, a gente precisa realmente ter essa representação de todos os estados da Amazônia, não é só um ponto de vista da Amazônia Oriental, da Amazônia Ocidental, do interior e da cidade, dando os seus depoimentos e falando e dando a informação diretamente. A gente não precisa mais de tantos intermediários. A gente vê o poder que as redes sociais passaram a ter, e nosso objetivo, então, é construir essa ponte entre os grandes comunicadores e os pequenos comunicadores com as fontes da Amazônia. Eu estou falando de fontes para dar informação, mas eu também estou falando de prestadores de serviço de comunicação como um todo. Então, eu vou deixar aqui o convite para todo mundo que quiser se registrar no Amazônia Vox e que a gente reflita um pouco e convidar os comunicadores a refletir também o seu papel ao dar a informação e ao dar espaço para dar a informação. Porque, no fim das contas, quando a gente tem uma reportagem no Jornal Nacional, não é só dar uma informação no Jornal Nacional, é dar protagonismo, é dar fala para as pessoas, é colocá-las nos lugares que elas ocupam de fato. Não é convidar um especialista que nunca pisou na Amazônia ou que pisou para ir no evento de agosto para falar da Amazônia. Então, esse é o recado. Eu sei que o tempo é curto e eu vou passar a fala para os demais. Obrigada, Isabela, Samela. A gente vai passar a palavra para o Carlos, que traz um pouco da perspectiva de como o Centro Sabiá tem trabalhado no semiárido, e é muito interessante ouvi-lo também fazendo coro e consonância com o que vocês trouxeram em relação à invisibilidade de dados, em relação ao papel da mídia, e o Carlos tem muita visão específica do que não está sendo divulgado e de dados que interessam a todos os biomas. Então, eu queria te dar boas-vindas. É uma pena você não estar aqui com a gente. Que bom te ver aí diretamente do Nordeste brasileiro. Então, eu te passo a palavra, Carlos, para você trazer um pouco, fala um pouco, enfim, se apresenta, por favor, e diz também da perspectiva do semiárido brasileiro quando a gente pensa em racismo ambiental e justiça climática e defesa dos territórios. Bem-vindo. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Então, eu sou Carlos Magno, eu trabalho no Centro Sabiá, também tenho alguns chapéus, assim, eu vou falar rapidamente. Queria lamentar também não estar aí, eu fiquei com um problema de saúde na véspera de viajar e terminei fazendo online, mas eu acho que a tentativa valeu super a pena, a gente está presente nesse debate, trazendo essas perspectivas também do outro bioma, que é a Caatinga. Eu coordeno o Centro Sabiá, sou coordenador do Centro Sabiá, junto com algumas colegas, com outros colegas, mas eu também sou membro da articulação do Semiárido Brasileiro e diretor executivo da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. Bom, primeiro assim, dizer porque nós somos pessoas que estão em instituições, mas nós somos também pessoas. Aí eu queria só dizer assim que eu nasci e cresci no semiárido paraibano. Eu costumo dizer que é o semiárido profundo, onde chove muito pouco, onde o povo resiste muito lá. A minha trisavó, ela foi uma indígena, Panatis, e o meu tataravô foi um homem escravizado que veio de África, que a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. Então, eu sempre digo assim, eu sou um afro-indígena, né, paraibano. Bom, nasci e cresci nesse território, e o semiárido brasileiro é um território que, infelizmente, ele não compõe, né, a narrativa climática que o governo, que as organizações estão promovendo. Então, se eu olhei, na verdade, eu propus um evento para falar da Caatinga, e quando eu olhei os 171 eventos do Pavilhão do Brasil, apenas esse evento falava da Caatinga. Então, você tem, na verdade, uma narrativa muito forte que tem levado o debate para a Amazônia, para os biomas da floresta amazônia. Obviamente que não como uma coisa que é positiva, no sentido de não é uma disputa entre recursos e narrativa entre a Amazônia e o semiárido, mas é muito mais uma perspectiva de trazer para a mesa essas questões. Eu queria começar a dizer que o semiárido brasileiro tem 28 milhões de pessoas, né? E 81% das comunidades quilombolas do Brasil ficam no semiárido brasileiro.
Enquanto a Amazônia tem 44% das populações indígenas brasileiras, o semiárido tem 32%. Estou falando de um território imenso, um território, né, que tem potencial, mas um território que tem uma característica ecológica de chuvas entre 200 e 800 milímetros. É o semiárido mais populoso do mundo, mas tem essa quantidade de chuva que acontece em 3 meses. E também tem uma evapotranspiração de 2.000 milímetros, que significa dizer que 78% dessa água é evaporada. Então, a gente convive nesses territórios há centenas de anos com essa imprevisibilidade climática e com essa perspectiva, né? Esse território é exclusivamente brasileiro, ou seja, nós temos aqui plantas e animais que só tem nesse lugar do Brasil, não tem mais em nenhum lugar do Brasil e nenhum lugar do mundo. A nossa floresta foi destruída em 45%, a caatinga. Caatinga significa mata branca, porque nos períodos, é uma palavra indígena, nos períodos de não chuva, que são 8 meses, ela perde todas as folhas. Na verdade, é uma estratégia climática e ecológica para não respirar e poder aguentar o próximo ciclo de chuvas. Então, ela se chama caatinga por isso. Nos últimos 35 anos, a gente perdeu 40% de água nesse território, segundo dados do Mapa Bioma. Ou seja, a gente está perdendo água pouco a pouco desse território. E um outro dado interessante é que 50% da agricultura familiar do Brasil está localizada nesse território. Se a gente entende que 70% da alimentação que vai para a mesa dos brasileiros e das brasileiras vem da agricultura familiar, é importante dizer que 50% estão no semiárido brasileiro. Então, apesar de ele ser um território seco, ele é um território que produz muita comida e que pode ser estratégico nesse diálogo da soberania alimentar do Brasil. Bom, eu queria trazer esse contexto para dizer que meu tempo já está acabando, eu fiquei impressionado como é curto esse tempo, para dizer o seguinte, que a gente tem visto chegar no Nordeste, no semiárido brasileiro, muitas indústrias e muito desenvolvimento na perspectiva climática, mas com a narrativa da produção de energia, seja eólica, seja solar. Nós não temos, nós não estamos percebendo que haja o envolvimento da população para discutir justiça climática na perspectiva das pessoas, centrada nas pessoas. Nós temos uma característica nata, que eu poderia dizer, que é nós crescemos nesse lugar seco, né? E cada vez mais tem ficado mais difícil, mas a gente tem aprendido a se adaptar a essa região. E a gente tem muito a ensinar sobre isso. A partir da articulação do semiárido brasileiro, nós fizemos a gestão nos últimos 20 anos de mais de 3 bilhões de reais à sociedade civil, a partir da ASA, para a construção de mais de 1 milhão de cisternas, levando água de beber para mais de 5 milhões de pessoas. É o maior programa de adaptação climática que a gente tem no mundo, é o programa de cisternas, que foi premiado, inclusive, com isso. Mas essa narrativa ela não tem chegado. A gente tem visto a construção de grandes parques eólicos e grandes usinas solares, que, na verdade, tem sim impacto ambiental, mas isso não tem sido dito, isso não tem sido falado. Então, na verdade, como o tempo é curtinho, eu queria fechar a minha fala dizendo o seguinte: o semiárido tem muito a contribuir no debate climático como sujeito protagonista e não apenas como um território que gera energia. Muitos de vocês certamente que estão aí escutando, quando lembra do semiárido, da caatinga, do sertão, vai lembrar de terra seca e rachada. Essa foi uma construção imagética feita pela mídia, ou seja, quando fica seco aqui, a terra não racha. Então, assim, essas coisas vão... junto com a ASA, junto com as alianças que a gente tem tentado, nesses 20 anos, desconstruir essas imagens, né, do semiárido e trazer um semiárido que tem se adaptado, um semiárido que tem histórias de vida, um semiárido que é construído com dignidade. E aí a gente aqui no semiárido, para fechar, Andréa, a gente diz assim, né? E aí, bom, a mesa anterior eu trouxe a neta do Chico Mendes e eu lembrava muito de uma frase do Chico Mendes que, para mim, sempre ficou muito marcada, né? Que era, dizia, ecologia sem luta de classes é jardinagem. E aqui no semiárido a gente diz que é no semiárido que a vida pulsa, que é no semiárido que o povo resiste. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu sempre falo que você é o maior professor e especialista em semiárido que eu conheço no Brasil, e eu queria aproveitar que a gente está aqui. Você não consegue ver a nossa audiência, então está cheia de pessoas e tem lideranças, tem autoridades, tem ativistas, e eu queria aproveitar esse público, essa audiência atenta, para a gente partir para esse segundo bloco com proposições, né? A gente já passou essa primeira parte refletindo um pouco em invisibilidades da mídia, então, se a gente puder aproveitar essa plateia aqui com autoridades e quem... pensando, porque a justiça climática ela tem esse horizonte de longo prazo e de curto prazo. Quem
quem está morrendo, quem está sofrendo, não tem tempo para esperar uma política institucional de longo prazo. Então, como que a gente, pensando nas emergências do presente, pensando nas violações do passado e pensando nos nossos sonhos de possibilidades de futuro, né, o que vocês propõem? Quais são as medidas emergenciais e estruturais que vocês, enquanto lideranças de cada... Acho que aqui a gente falou um pouco, né, da perspectiva de Manaus, de Belém, um pouco de Recife, mais focada no bioma, e eu queria um pouco ouvir, né, as proposições pontuais e estruturais de vocês, de cada um de vocês, para a gente fechar esse painel sobre justiça climática e defesa dos territórios. Nós, enquanto povos indígenas, estamos cientes de que a gente precisa estar nos espaços de poder e tomada de decisão. Hoje a gente lançou a Bancada do Planeta, com várias representações, onde a gente vai ter pessoas concorrendo à política para decidir ações voltadas para o meio ambiente. No Brasil, no ano passado, a gente lançou a Bancada do Cocá e a Bancada Indígena, onde a gente incentiva as representações indígenas, os representantes indígenas, ocupando os espaços políticos. Nós entendemos que as mobilizações elas são importantes quando a gente precisa que as nossas vozes elas sejam ouvidas, as vozes do território, mas a gente também entende que a gente precisa também estar onde as leis são criadas, onde as leis são aprovadas e onde as leis são vetadas. Então, a gente conseguiu a representação, né? Nós tivemos cerca de 30 candidaturas indígenas no Brasil. A gente teve representação de todos os estados do Brasil, concorrendo a cargo de deputado federal e estadual na última eleição. A gente conseguiu 2 eleições, que foi da deputada federal Célia Chacriabá e da deputada federal Sônia Guajajara, que assumiu o ministério, e a gente não conseguiu, infelizmente, uma reeleição da nossa deputada federal Joênia Wapichana, mas a gente ainda continua na construção. A gente precisa de investimentos, de apoio e de possibilidades para que mais dos nossos estejam nos espaços de poder e tomada de decisão. Mais das nossas possam estar aprovando leis, vetando todo o genocídio que acontece no Parlamento e no Congresso Nacional, vetando leis que afrontem os nossos corpos e os nossos territórios e colocando projetos de lei que venham potencializar e visibilizar as nossas representações e os nossos territórios, a demarcação das terras indígenas, a demarcação dos territórios indígenas, a preservação das unidades de conservação, o fortalecimento de órgãos ambientais que protegem o meio ambiente, como o IBAMA e como o ICMBio, e a estruturação da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, a gente entende que é pela política, é na construção que a gente consegue estar nesses espaços, né? E nós conseguimos agora, né, nossa representação no Ministério dos Povos Indígenas. Agora nós conseguimos a nossa representante na Fundação Nacional dos Povos Indígenas e na CESAI, na Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas é um processo de construção. Nós também lutamos para estar nesses espaços. Nós construímos campanhas coletivas, onde a gente juntos cobramos, onde juntos nós estamos olhando de perto tudo que estão fazendo, tudo que estão negociando em favor dos povos indígenas. E é por isso que nós estamos aqui também. Bom, eu vou ser bem rapidinha. Eu acho que tem 2 reflexões aqui, 2 objetivos. Convidar as autoridades e quem ocupa os espaços de poder a incluir nas suas equipes, e não só quando for falar de indígena, mas quando estiver falando de transição energética, quando estiver falando de política para grávidas, quando estiver falando de saúde pública. Todas essas autoridades, gabinetes, organizações, convidem, participem, incluam pessoas do território diversas a ocupar os espaços para tomar as decisões. Não precisa ser sempre nichado. Saúde também tem um ponto de vista do território. Energia também tem um ponto de vista de quem ocupa o território. Saneamento básico. Todos os temas que estão ligados ao nosso dia a dia também devem ter um ponto de vista e uma representação de quem ocupa o território da Amazônia.
Então, esse eu acho que é a minha primeira reflexão. Primeiro, o que a gente pode mudar? E segundo, nas nossas redes, sejamos generosos e vamos, por favor, vamos dar espaço, palco, protagonismo para quem ocupa o território e gostaria de falar. Eu acho que esse é um exercício, descer um pouco do palco, e eu estou aqui em substituição a uma pessoa que não pôde vir, mas vamos descer do palco e dar espaço para que quem está no território, quem vê as dificuldades do dia a dia, ocupem esses espaços. As pessoas precisam ser ouvidas. Mais do que qualquer coisa, as pessoas precisam ser ouvidas e dar opinião sobre a política do dia a dia, e não só a política temática. Então, se eu puder dar os meus 2 centavos do que eu gostaria que saísse daqui, é isso. Espaço, espaço, espaço. Vamos abrir mão um pouco do nosso protagonismo e dar espaço para outras pessoas falarem e ocuparem os espaços da política. Então, sou eu, André. Carlos, vou te chamar novamente para você dar suas recomendações e posicionamentos, tanto do Centro Sabiá, quanto das evidências que você tem produzido. Enfim, eu queria fechar com você. Tá. Bom, eu queria dizer primeiro que, assim, indo para A uma... gente não te escuta. Não? Agora, pode falar? Agora Pode sim? falar. Tá. Primeiro eu queria dividir essa fala curta em 2 pedaços. Primeiro, assim, tem uma coisa que é geral, que eu acho assim, nós precisamos entender, e o governo brasileiro precisa entender isso, que o desenvolvimento, ele não pode ameaçar as populações locais que, de fato, protegem a biodiversidade desse país. Nós temos que, e isso precisa ser uma tônica no debate entre sociedade civil e governo. Nós não podemos entender que... Eu acabei de ver o Twitter de Haddad dizendo que desenvolvimento econômico precisa andar junto com proteção da biodiversidade. Nos moldes da economia clássica, isso nunca vai acontecer. A gente vai ser engolido por esse monstro que está comendo a gente todo dia, está expropriando nossas terras, está expulsando os indígenas, os quilombolas, está destruindo, como está acontecendo agora, exatamente agora. A Braskem vai ter uma mesa que vai estar falando aí no Pavilhão do Brasil, e tem um território gigante dentro da cidade de Maceió que está afundando pela irresponsabilidade dessa empresa, que está acontecendo isso nesse momento exatamente agora. Então, eu acho que tem essa questão grande, que desenvolvimento precisa proteger, e ele está ameaçando. Depois, indo para a parte prática, dizer assim, no semiárido, primeiro, nós precisamos da universalização do acesso à água potável. Então, a universalização do programa de cisternas que o governo brasileiro tem retomado, muito importante com a ASO, nós precisamos universalizar o acesso a essas populações que vivem difusas. No campo das energias solares, energia renovável, nós precisamos ter outras formas de explorar sol e vento que nós temos no semiárido muito. Nós precisamos ter formas comunitárias e individuais de exploração. Nós precisamos que o governo estimule isso para que nós não tenhamos no semiárido somente grandes empresas que tomam territórios imensos, né, e têm causado impactos muito grandes nas comunidades. Depois, nós precisamos de uma proteção específica para o bioma Caatinga. Nós precisamos de uma lei específica que trata do bioma Caatinga, porque ele é exclusivo do Brasil, ele é endêmico na região e ele precisa de uma lei específica que trate dele. E, por último, nós precisamos de um programa de adaptação climática, um recurso do Fundo de Perdas e Danos, que seja dialogado, que seja específico para o semiárido e que seja dialogado com a sociedade civil. Ou seja, todas essas questões que eu trago, elas precisam estar conectadas com a sociedade civil. Nós não podemos botar isso na mão do governo, que é o governo, inclusive, que é aliado, mas nós não podemos esquecer que esse governo que é aliado, ele também está num grande debate, ou seja, a gente veio de um governo, né, que não acreditava muito na democracia e na sociedade civil, e nós passamos para um governo mais democrático. Nós precisamos, né, cobrar para legitimar essa democracia que a gente acredita. Então, isso tem que ser construído com a sociedade civil, porque senão a gente, na verdade, não assume esse papel protagonista do sucesso de políticas como o programa de cisterna que nós fizemos, que foi feito pela sociedade civil. Então, eu queria deixar essas mensagens assim mais gerais sobre isso e agradecer por esse espaço aqui nesse pavilhão. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece. A gente brincou aqui que esse foi o painel mais curto da nossa vida, ou da nossa história de COP, meia hora, mas a gente conseguiu fazer 2 rodadas com algumas perspectivas. E eu queria finalizar agradecendo todos os envolvidos, todas as organizações envolvidas
nessa mesa, nessa composição, tanto da mesa anterior. Então, eu queria repetir: uma concertação pela Amazônia, Instituto NUPEF, Movimento Escazú Brasil, SOS Pantanal, Amazônia Vox, a PIB, Centro Sabiá e o programa de Fellows do Arapiaú. Acho que aqui a gente fica com esse desejo também de aprofundar ainda mais. Acho que a COP é esse espaço fragmentado, estranho às vezes, mas também um pouco para a gente fazer pequenas e grandes conversas, e que para a próxima conferência a gente já tenha alguns resultados do que a gente falou, isso, tanto no combate à desinformação, quanto na visibilidade aos dados que não são mostrados, e também por essas propostas que vocês trouxeram. Então, eu queria honrar e agradecer mais uma vez a luta de vocês, a presença de vocês, não só nesse painel, mas a atuação num Brasil que precisa de vocês e precisa da organização de vocês. E obrigada também pela audiência. A gente continua esse debate nos corredores, nas nossas organizações e de volta para casa. Obrigada e boa COP. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa COP. Carlos, fica aqui que a gente vai tirar uma foto com você.